amém. Minhas irmãs, se somos pessoas que estamos aqui nos esforçando para amar a Cristo, para vivermos um cristianismo saudável, é fundamental a gente pensar e viver biblicamente. Parece óbvio uma frase como essa, mas uma das grandes crises que o cristianismo vem enfrentando é que nós cristãos estamos tendo dificuldade de pensar biblicamente. A gente diz que crê, a gente ama a palavra, a gente lê a palavra, mas por causa de tanta poluição, tanto tóxico que é colocado no nosso ar ao longo da semana, quando a gente liga a TV, lê alguma coisa, ouve alguma coisa, e a gente passa a ter dificuldade de pensar biblicamente. E se eu não penso biblicamente, dificilmente as minhas ações e reações serão pautadas no apontamento bíblico. Então é fundamental a gente saber qual é a visão bíblica sobre qual é o meu papel aqui nessa história. Por que eu apareci? Penso, logo, existe um Criador, existe uma razão, existe um propósito de eu estar aqui nesse planeta redondo e azul. Não é por acaso que eu estou aqui. Então, qual é o meu papel nesse planeta redondo e azul? Até prove o contrário. Então, o Criador fala exatamente na sua palavra sobre o que é ser mulher, sobre como que uma mulher deve funcionar, biblicamente orientada. O Criador fala isso para a gente na sua palavra. Por quê? Dependendo do que você acreditar sobre o seu papel, sobre esse assunto, isso vai interferir profundamente na efetividade da sua missão como cristã. Isso pode interferir no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, na sua eficácia como membro do corpo de Cristo na face da terra. Então é importantíssimo a gente ter uma noção real de qual é o nosso papel segundo o nosso Criador, segundo a pessoa que nos fez, e não baseado nos nossos achismos, no que aprendemos com os nossos pais, no que ouvimos na sala de aula, nos cursos da academia, no senso comum de todas as pessoas. Para o cristão, a Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé, de prática e de sabedoria. Deus fala isso, está faltando sabedoria? Me peça que eu concedo. Então, a gente tem que ter a postura radical e de falar para o próprio coração o seguinte: não me interessa o que a cultura, o que a sociedade, o que o mundo acadêmico, o que a opinião dos meus amigos ou dos meus parentes acham sobre a minha função aqui na face da terra. Não me interessa o que essas pessoas acham. A opinião delas e o meu achismo só vai ter relevância se ele tiver somado, se ele tiver emparelhado, se ele tiver de acordo com o que a Bíblia fala para a gente, sobre o nosso papel, sobre a nossa razão, o nosso propósito. A palavra de Deus é eterna, ela é transcultural. Os princípios, os apontamentos na Bíblia ultrapassam gerações. Ela não tem nenhuma forma dela caducar ao longo das gerações. Então, o que a gente precisa saber biblicamente sobre o papel das mulheres? Primeira coisa a saber, qual é o papel dos homens? Primeira coisa que a mulher precisa saber sobre o seu papel é saber o papel dos homens. Para quê? Para a gente não misturar as funções. Se eu sei qual é o papel do homem, já tenho meio caminho andado. Então eu sei que determinadas coisas Deus não fez esperando que eu as fizesse. Se eu tentar funcionar como um homem, não vai funcionar, porque Deus não me fez para funcionar dessa maneira. Então, a primeira coisa a saber, e como o papel do homem é sempre pouca coisa, acho que 2, 3 palavras a gente resolve isso aqui. Então, eu preciso saber qual é o papel do homem na face da terra. Deus criou o homem para quê? Para dar trabalho para as irmãs, né? Sabendo o papel do homem, você já sabe praticamente qual não é o seu papel. Então, tudo que não é a atividade do homem, você já sabe que é a sua atividade, seu papel. Mas vamos falar primeiro um pouco, antes de falar sobre o papel do homem, vamos falar primeiro um pouco sobre nós dois, sobre homem e mulher. Os dois, homem e mulher, foram igualmente criados por Deus para expressar a imagem e semelhança de Deus. Então é importante vocês saberem isso. Homem e mulher são exatamente iguais no que diz respeito a resplandecer a imagem e semelhança do seu Criador. Homem e mulher foram igualmente afetados pela queda.
O mesmo estrago, a mesma mácula, o mesmo arranhão que o pecado gerou no homem, ele gerou na mulher. E graças a Deus, os dois também são igualmente transformados pelos efeitos da redenção de Jesus Cristo. Amém? Não existe nada que o sangue de Jesus sobre o homem não tenha o mesmo poder sobre a mulher. Então, os efeitos da redenção sobre homens e mulheres são exatamente igual. Os dois receberam igualmente um mandato cultural. O que é isso? Cresçam, multipliquem e dominem sobre a terra. Então, o mandato cultural que Deus deu aos seres humanos é igual para o homem e para a mulher. E os que foram abraçados pela graça da salvação ainda receberam igualmente o sacerdócio universal. Então, como cristãos, nós, homens e mulheres, são exatamente os mesmos sacerdotes diante de Deus. Paulo ainda fala que em Jesus somos todos iguais, não existe diferença no que diz respeito ao exercício do nosso sacerdócio universal. Uma leviandade, um atestado de total ignorância acusar a fé cristã de uma postura depreciativa em relação às mulheres. De forma alguma. Eu não conheço outra expressão de fé que tenha trazido dignidade, que tenha dignificado a mulher, a criança e o homem, como seres humanos, como seres criados à imagem e semelhança de um Deus vivo e pessoal. Então nós fomos criados por um Deus pessoal, e a mulher é dignificada na fé cristã de uma forma como eu não conheço em outras expressões de fé. Agora, irmãs, dignificação não elimina as diferenças funcionais. Fomos criados em momentos diferentes. Deus criou o homem num momento, Deus criou a mulher em um outro momento. Possuímos várias diferenças físicas e emocionais e, consequentemente, muitas diferenças funcionais. Muitas diferenças funcionais. Somos radicalmente diferentes na forma como enxergamos e pensamos a vida, na forma como reagimos à vida. E Deus criou a gente para sermos diferentes mesmo, para isso. Deus criou homem e mulher com mais diferenças do que semelhanças. E no plano inicial, Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea, para viverem a instituição igualmente criada por Ele, que é a família. A família é uma invenção de Deus, não é uma invenção da sociologia, da antropologia, não. Família foi algo inventado por Deus no Jardim do Éden, na hora que Ele colocou lá um homem e uma mulher. Então, a união pactual entre um homem macho e uma mulher fêmea forma uma família. Esse é o plano, o projeto inicial. Deus só criou 2 gêneros, macho e fêmea. E Deus criou a primeira família unindo esse homem à sua mulher. Está lá em Gênesis 1, 28. Se você quiser anotar, eu vou ler rapidamente o versículo, porque realmente tem muita coisa aqui para compartilhar com vocês. Gênesis 1, 28, o relato da criação. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou, lhes disse, sejam férteis. Outras traduções vêm o quê? Cresçam, amadureçam. Vocês vão ter entendimento, amadureçam, vão vivendo a vida de vocês vão amadurecer e vão se multiplicar. Isso é ser família. E vão dominar sobre a terra. Esse é o conceito bíblico de família. Deus só reconhece família como sendo homem e mulher, numa relação pactual, de aliança. Então, o Estado não pode interferir e gerenciar nada que não é a criação dele. A sociedade, os estudiosos, já ia falar neles, né, os camisas vermelhas, esses caras não têm autoridade nenhuma de gerenciar algo que não lhes diz respeito. A competência do Estado é outra. Deus quem criou a família tem que ser pautada segundo o seu Criador, segundo o manual de instruções do seu Criador. Então a ideia inicial não previa homem e mulher vivendo longe um do outro. A ideia inicial não previa homens e mulheres separados, andando distantes uns dos outros. O que aconteceu que atrapalhou o projeto maravilhoso de Deus? A queda, o pecado. Foi só após a queda que o homem e a mulher passaram a ter problemas de toda a ordem. Foi por causa do pecado que a gente perdeu a noção exata das nossas funções. Aí a gente não funciona mais direito, porque está tudo confuso. O propósito da nossa existência ficou confuso, a nossa comunicação ficou confusa. Como que
a gente ouve, não foi isso que eu quis dizer, não, eu falei isso, mas não foi isso que eu quis dizer. Pecado maculou a comunicação entre homem e mulher. Por isso os litígios, as brigas, as separações, por isso muitos homens e muitas mulheres hoje caminham sozinhos. A ponto do apóstolo Paulo falar que é melhor caminhar sozinho mesmo. Para a gente investir no reino, para a gente viver de forma plena para o reino, é melhor caminhar sozinho. Aí Paulo fala, mas se está difícil segurar a onda, se está subindo pelas paredes, se já está brincando de Homem-Aranha, né, subindo pelas paredes, aí é melhor casar. Né? Essas irmãs entenderam, né? Não precisa botar a letrinha embaixo, não. Mas glória a Deus pela redenção em Cristo Jesus. Glória a Deus, porque em Jesus Ele nos completa. Em Jesus não ficam mais espaços vazios. Jesus atende e supera todas as nossas expectativas. E Ele é o nosso auxílio, aquele que supera todos os nossos sonhos, nossos desejos, e Ele nos concede o ministério da reconciliação. Em Jesus é possível homens e mulheres voltarem a viver em paz. Amém? Pensei que vocês fossem vibrar, vocês não querem viver em paz com os homens? Amém, isso, tem umas meia dúzia aqui, obrigado Jesus. Deus nos deu irmãos e amigos, o reino de Deus é um reino de amigos. Então, muito mais do que irmãos, de termos um vínculo espiritual, Deus nos quer amigos, gente que torce para o outro dar certo, gente que ora para o outro dar certo, gente que vive empolgado para o outro dar certo. Mas vamos lá, atendendo o pedido da Fatinha, então, em primeiro lugar, então dei um apanhado geral nessa introdução, naquilo que nós somos semelhantes, somos iguais, e agora vamos especificamente para o que Deus fala, qual é o papel do homem na família. Anota, minha irmã, anota, você que principalmente você que ainda não assumiu nenhum compromisso matrimonial com essa criatura que Deus criou chamada homem. Anota para você não ser enganada. Tem muita gente levando filho para dentro de casa achando que é marido, aí leva um filho. Não, só vai dar trabalho. Filho, o que mais filho dá? Trabalho. Até dá alegria, mas no início dá muito trabalho. Em primeiro lugar, qual é o papel do homem na família? A Bíblia revela que Deus criou o homem para funcionar como líder servo, o líder servil. O homem, na relação pactual com a sua esposa, é para ele funcionar, o papel dele é ser o pastor, o protetor daquela casa, o protetor da sua esposa, o provedor de cuidado espiritual, de cuidado sexual, de cuidado afetivo, de amizade. Aquele que deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, a ponto de dar sua vida por ela. Isso é ser homem. Isso é ser homem. Esse é o papel do homem na face da terra. Qualquer coisa diferente disso é pecado. Qualquer coisa aquém, qualquer coisa menos do que isso, é o distúrbio que o pecado causou nos seres humanos do sexo masculino. Deus criou o homem para ser e viver isso. E quando não funcionamos assim, nós somos causadores de tremendas tragédias. Quando eu não exerço o meu papel como homem, eu altero o meu papel dentro da minha casa. Os meus filhos perdem a referência do que é ser homem, do que é servir, do que é amor sacrificial, do que é altruísmo. E aí as tragédias vão se multiplicando. Por favor, se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis 2. Vamos ler 3 versículos, e aí nós vamos ver o texto bíblico que dá base a... Eu vou destrinchar agora essas funções do homem, mostrando para vocês a base bíblica, para a gente afirmar qual é o papel do homem na face da terra. Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Em 3 versículos, a quantidade de ensinamentos aqui, minhas irmãs, é alucinante. Gênesis 2. Assim diz a palavra do Senhor: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Até aqui. Irmãs, nesses pequenos versos aqui, tem um ensinamento profundo. A gente encontra aqui 4 instruções ou imperativos, 4 ordens que pontuam de forma muito prática qual é o papel do homem no seio da família, qual é o papel do homem na face da terra. Primeira informação que Deus passa para a gente aqui com relação ao papel do homem. O texto bíblico diz que Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden. O que significa isso? Éden, muito mais do que um local geográfico, Éden significava um local de plena comunhão com Deus. A primeira informação na passagem que lemos é que Deus criou o homem primeiro. Aqui não está falando de uma criação dupla ao mesmo tempo, não. Deus criou o homem e colocou esse homem na presença dele, no jardim do Éden. Éden significa estado de encantamento, de um relacionamento que causa deslumbre. A palavra correta mesmo é encantamento, como se você estivesse debaixo de um encanto. Muito mais do que um lugar físico, significa lugar de deleite na presença de Deus. Um homem, quando ele toma consciência, a primeira coisa que ele entende na sua vida é: eu estou na presença do meu Criador. Ele poderia até não raciocinar dessa forma, mas o relato aqui escrito para a gente é isso. Deus criou o homem e colocou esse homem na presença, em contato direto. Não existia mediador, não existia ritual, era uma relação direta de Deus com aquele que era sua imagem e semelhança. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Guarde essa instrução. Primeira instrução que um homem biblicamente orientado deve guardar é essa: Deus me criou para eu viver num estado de deleite na presença dele. Um homem tem que viver num estado de deleite na presença de Deus. Essa é a coisa mais importante na vida de um homem. Não basta ser crente, não basta ser membro de igreja. Para ser homem, ele tem que estar no estado de pleno deleite na presença de Deus. Aí, me perdoem eu abrir o coração, mas algumas irmãs me deixam espantado, assim, assustado, quando eu vejo elas procurando um companheiro que vive deliberadamente longe de Deus. E aí depois querem arrastar esse homem na marra. Agora vai virar crente, vem para cá, vamos para a igreja. Eu vou orar lá nas Débora, você vai virar crente de qualquer maneira. E algumas conseguem. Eu tenho vários testemunhos de mulheres que são literalmente guerreiras. Vai virar crente ou não vai? Vai, eu vou virar. Está louco? Vou perder o juízo? Eu viro crente, viro tudo. Né? Eu te amo tanto que eu viro o que você quiser, amor. Eu sei que algumas irmãs namoraram e casaram com não crentes, que depois se converteram. São homens de Deus hoje, dão um testemunho belíssimo. Mas se nem Deus quis um homem longe da presença dele, como que você, criatura de Deus, em todos os sentidos, vai querer um homem longe da presença de Deus? Quem é que está correndo risco? Eu sei. Também algumas irmãs podem falar: Marcão, eu namorei e casei com homens que se diziam crentes. Eu namorei e casei com homens que se diziam pastores. Eu acredito. Mas, minha irmã, a Bíblia está falando aqui, nos informando, que um homem de verdade é aquele que vive num estado de deleite na presença de Deus. É um cara que dá testemunhos de que está apaixonado por Deus. Não é um cara que diz que é crente, que tem cargo na igreja, que tem ofício na igreja, que tem nomezinho escrito lá no boletim da igreja. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. Então, o ideal, de fato, é que seja um homem mais apaixonado por Jesus do que por você. Porque se ele está apaixonado por Jesus, se ele é um homem temente ao Senhor, ele não vai entristecer o Senhor. E não entristecendo o Senhor, você não corre risco de ser entristecido por Ele. Ele não vai te trair porque ele teme trair o Senhor. Antes de um homem trair a sua companheira, ele tem que trair o Senhor. Antes de um homem entristecer a sua companheira, ele tem que entristecer o Senhor. Então eu tenho que achar um companheiro que esteja num estado de pleno deleite pelo Senhor. Quando Eva veio à existência, ela conheceu um Adão que estava num estado de pleno deleite com o Senhor. Olha o cuidado de Deus com a mulher.
Deus não apresentou para a mulher um débil mental. Deus apresentou para a mulher um homem que estava num estado de pleno deleite com Ele. Que coisa incrível! Como que essas preciosidades passam, às vezes na leitura a gente não percebe isso. Irmã querida, no dia que você pensar em construir uma família, falando agora para as irmãs que ainda não constituíram uma família, no dia que você pensar em se unir a um companheiro, pelo amor que você tem a Jesus, só admita alguém entrar na sua vida se esse alguém estiver assim, apaixonado por Jesus, estiver num estado de pleno deleite com o Senhor, que te constranja tamanho o amor que Ele tem por Jesus. Amém? Amém? Vocês que ainda não entraram nesse pacto do matrimônio, pense dessa forma. E para as irmãs que já se casaram, dá aquele suspiro assim, pastor, o que é que você vai falar agora, criatura? E agora, Jesus? Segura na irmã do lado assim, Deus te abençoe, o que ele vai falar agora? Segura na cadeira, Jesus. Minha irmã, para os seres humanos, muitas coisas são impossíveis, mas para Deus, nada é impossível, nada é impossível, amém? Nada é impossível, aleluia, nada é impossível. Pela graça e pelo poder do Espírito Santo, o seu marido pode se apaixonar por Jesus, amém? É graça e poder do alto, não é a nossa argumentação, não é a sua argumentação, é como a Fatinha está falando desde ontem à noite aqui, é de joelho dobrado, é de lágrima lavando o rosto, lavando o chão à sua volta. É assim que as coisas acontecem. Então faça o seu marido dar certo. Esse é o seu papel. Já vou dar um spoiler aqui, né? Adiantar o final da palestra. Faça o seu marido dar certo. Faça ele se apaixonar por Jesus. Seja você o Jesus que vai apaixonar o seu marido. Amém? Então, joelhos dobrados, lágrimas nos olhos, clamor ao Senhor e um testemunho que gere encanto nesse homem. Desse homem falar, que esposa maravilhosa que eu arrumei, por que ela é assim? Segundo lugar, segunda orientação que o texto bíblico nos dá com relação ao ser homem, está no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para, o que está escrito na sua Bíblia? Cuidar dele, até aqui. O que significa esse cuidar dele? Qual é o outro nome para isso? Trabalho. Trabalho. Olha só, a primeira coisa que Deus deu ao homem é a presença dele. A segunda coisa que Deus dá para o homem é trabalho. Trabalho. Ou seja, a segunda coisa mais importante na vida de um homem é que ele seja trabalhador. É que ele seja um camarada valente, pau para toda a obra. Deus quer que o homem que ele criou seja um trabalhador. Assuma compromisso, seja um camarada ativo. Deus quer que o homem que Ele criou não seja acomodado, não seja vagabundo. E aí, minhas irmãs que são mães aqui de sujeito homem, tem mãe aí de sujeito homem, nasceu, viu lá um pendrive de 16 GB pendurado lá. Então, você, irmã, recebe essa palavra agora. Minha irmã, mãe de sujeito homem aí com pendrive aí, não deixa o seu filho virar uma samambaia. Sabe, aquela criatura que fica fazendo fotossíntese dentro de casa, não serve para nada. Não serve para nada, você faz tudo para ele. Você dá tudo de mão beijada para ele. Você até lava a roupa dele, lava o banheiro dele. Aquela criatura como Parkinson, que vai na hora de fazer xixi, molha o banheiro todo. Que criatura é aquela, Jesus? Não permita. Não permita, bem que eu não mandei ninguém levantar a mão, né? Mas não permita que o seu filho, não seja aquilo que Deus criou ele para ser. Ele tem que ser um trabalhador. Ele tem que ser trabalhador. Amém. Eu agradeço a Deus pela minha mãe. A minha mãe é uma versão feminina do Capitão Nascimento, aquele filme Tropa de Elite. Singela, singela. Singela. Lembra muito Ana Guerreiro, né, Aninha? Essa criatura cândida. Eu olho para ela e vejo o céu aberto. E os anjos gritando, vem, vem, corre, corre, corre. Mas volta aqui para mim. Eu crio a confusão, agora quero arrumar a confusão. Ó. Aos 13 anos eu tinha carteira de trabalho assinada. Aos 13 anos.
Minha mãe falava, eu não quero vagabundo dentro de casa. Você chegou da escola, já almoçou, o que você vai fazer até a hora de dormir? Você vai trabalhar. Então eu tinha cartão de ponto, batia ponto e trabalhava numa loja de materiais de construção vendendo tinta. Então eu ainda sei muita coisa sobre tinta esmalte, tinta acrílica, tinta PVA. Você pode trocar uma ideia comigo. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então, mesmo sem instrução, sem palestras, disso, daquilo, meus pais me colocaram para trabalhar cedo, não porque a gente precisava de dinheiro, Deus vinha abençoando a gente, mas porque eles sabiam que para ser sujeito homem tem que ser sujeito trabalhador. Vagabundo não é sinônimo de ser homem. Gente acomodada, gente que espaçosa, gente que quer tudo na mãozinha, vai dar trabalho, não vai trabalhar, ele vai dar trabalho. Então, mães, por favor, cuidado. Essa instrução de cuidar, de ser trabalhador, já era Deus preparando o homem para o que ele teria que assumir. Ele vai assumir uma família, ele vai assumir uma mulher, ele vai assumir filhos, ele vai ter que tipificar Cristo. Esse camarada tem que ser bom. Irmãs, não se envolvam, vocês que ainda não casaram, não se envolvam, não namorem rapazes que não sejam, no mínimo, preocupados com o trabalho. Amém? Senão vocês vão ter trabalho. E vão me dar trabalho, que depois eu vou ter que ficar fazendo gabinete lá. Aí eu fico, sabe aquela coisa assim, por que você casou com ele? Eu não posso falar, pastor não pode falar essas coisas, né? Porque uma pessoa chega em casa e fala, o pastor falou que eu não devia ter casado com você. Aí babou, o cara vem com a arma aqui para me matar. Então eu não vou falar isso. Então o homem cristão solteiro já tem que viver a masculinidade dele pensando em ser um futuro líder de família. Eu já falei isso com os jovens aqui da igreja. Você nasceu, foi tomar banho, viu que tem um pênis, cara, você tem que ser um trabalhador. Cara, se vira. Se vira. Se vira. E aí quem pode mais ajudar esse homem a dar certo? É uma mulher. Quem mais vai fazer esse homem dar certo é a mãe dessa criatura. Então, mães, de novo, não atrapalhem seus filhos homens. Ajude o seu filho a ser homem, a ser um trabalhador. Abençoe a sua futura nora. Fala amém agora. Fala. Aleluia! Abençoe a sua futura nora. Não permita que uma filha de uma outra família leve para casa um vegetal, né? Um vaso lá de dormideira, sei lá o quê, né? Com aparência de homem, casou achando que era homem, mas levou mas comigo ninguém pode. Não, bota lá na sala, ele fica paradinho ali, pastor, não faz nada. Jesus, eu ainda estou no terceiro lugar agora aqui, terceiro ponto. Gênesis 2,15, continua aí, o Senhor Deus colocou o homem no jardim para viver na presença dele, para trabalhar, e um segundo imperativo, que às vezes a gente não entende o que é, cultivá-lo. Deus está falando que coloquei o homem no Éden, coloquei ele para trabalhar e coloquei ele para cultivar. O que seria cultivar? Anote aí, terceira instrução, a ideia de cultivar aqui é que o homem obtenha o melhor daquilo que Deus colocou nas suas mãos. É para o homem não só trabalhar, mas é para o homem fazer aquilo que está nas suas mãos frutificar, potencializar. Se já é bom, vai ficar mais melhor de bom. Tem que ficar maravilhoso. Então cultivar é maximizar, é multiplicar os talentos naquilo que Deus já colocou nas mãos. Lembra da parábola dos talentos, que Jesus dá talentos e depois cobra a multiplicação desses talentos? É isso aqui, é cultivar. Deus está falando para o homem, faça tudo o que chegar às suas mãos, frutificar em abundância. O homem tem a obrigação de cultivar a sua companheira. Sabia? É a responsabilidade do homem cuidar da saúde da sua companheira, da beleza da sua companheira, do visual da sua companheira. É responsabilidade do homem. Deus vai cobrar isso do homem. Fala, amigão, ela já era boa quando eu dei para você. É para ela ficar mais melhor de boa agora, meu irmão. Então, quando o camarada reclama, mas olha só como é que ela mudou. Aí já vem um anjo com espada de fogo e fala, seu animal, a responsabilidade é tua, rapaz. Tá maluco? Vai murmurar? Vai murmurar? Deus passa o cerol rapidão. Então, o homem tem que cultivar, ou seja, o homem tem que potencializar tudo aquilo que já chega bom nas suas mãos. Porque Deus não dá roubada nenhuma para ninguém.
Não, senão Deus seria tirano, Deus seria mau, de dar para uma outra pessoa, para um servo dele, alguma coisa que não está bom. Então, tudo que Deus dá para o seu servo, para o homem, já é bom. E aquilo que Deus dá que é bom, tem que ficar melhor. Então, esposas, falem para os seus maridos hoje à noite, me cultive. Pastor falou para você me cultivar. Me leva para o shopping. Me leva para a academia. Você gostou, né? Você gostou, né? Me leva para a praia. Me leva para o cruzeiro. É cultivar, para cultivar. Cultivar. A grana que vai investir nessas paradas vai economizar em terapia. Não vai fazer terapia, não vai fazer nada. Quarta instrução, já estou acabando. O homem não tem quase nada para saber de homem, ó. Quarta instrução e última. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, versículo 16, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Até aqui. Irmãs, o que está implícito aqui? O papel do homem na sua vida é ser pastor. Deus criou o homem também para ser pastor. Um homem biblicamente orientado é um homem que é conhecedor, praticante e proclamador da palavra. Irmãs, olha que bênção. A Bíblia que Adão tinha possuía só 2 versículos. Adão poderia se gabar no mundo e falar, eu tenho a Bíblia toda decorada. Só tinham 2 versículos, era exatamente isso aqui, ó. Deus revelou a relação pactual dele com o homem. Olha só, isso tudo aqui você pode mexer. Você só não pode mexer ali. Se mexer ali, você vai morrer. Quem chegar para se relacionar com você, quem passar a viver com você, tem que saber isso, Adão. Adão, já revelei tudo que você precisava saber para a gente viver bem, para a gente ter uma relação saudável, eu já falei para você. Você não está enganado, você não está sendo enganado. Eu trouxe a revelação especial para você. Então, Adão, essa era a Bíblia de Adão. Adão sabia tudo o que ele deveria fazer. Esse é o ministério pastoral do homem. O homem tem que ser o líder pastoral da sua casa. O homem tem que saber dar a direção para a sua família, para a sua esposa. O homem tem que saber conhecer, praticar a palavra e espalhar essa palavra. Irmãs, vocês não seriam membros dessa igreja se o pastor dessa igreja chegasse aqui no domingo à noite e falasse assim, hoje à noite vamos meditar na palavra, mas olha só, faz o que vocês quiserem no final, né? Passa a semana, mas faz o que você quiser, o que vocês acharem melhor, né? Afinal de contas, né? Vocês estão tudo bonito, tudo serva de Deus. Ninguém ia ficar aqui. O homem tem que dar a direção pautado na relação que ele tem com o Senhor, com o seu Criador. Amém? Então, o homem tem que ser um conhecedor da palavra de Deus. Homem, para ser homem, tem que ser o pastor da sua casa. Tem que dar a direção. Nem que seja para falar, meu amor, hoje eu não sei o que fazer, mas eu vou dobrar os meus joelhos e vou falar com o pai vai dar a orientação para a gente. Então, o que é isso? A Bíblia de Adão, antes da queda, só tinha esses 2 versículos. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer, cara. Então é papel do homem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a vida das pessoas que forem se relacionar com ele. Então era a responsabilidade de Adão cuidar pastoralmente da sua esposa. E aqui em Gênesis 2, minhas irmãs, é importante gravar isso. Deus está falando com quem? Com o homem. Deus está chamando quem de pastor? O homem. A mulher já existia nesse momento da história da humanidade? Não. Deus está falando só com o homem. Inclusive, depois da queda, com quem que Deus vem para falar? Com o homem. Adão, onde está você? Adão, o que você fez? Adão, você era o pastor dessa família. Adão, olha o que aconteceu, Adão. Por que você não foi homem? Então a mulher ainda não existia aqui nesse momento. A revelação veio primeiro para o homem, para ele ser o pastor da sua casa. Então, irmãs, mais uma vez, não namore e não se case com um homem que seja biblicamente analfabeto. O cara está na igreja há trocentos anos, aí fala o nome de um profeta, Maomé. Vai para o mármore do inferno, criatura. O camarada que não conhece a Bíblia, que não sabe, que não dá. É bonito, pastor, mas é analfabeto biblicamente. Não rola. E você que está casada, né? Vou lembrar sempre das que já estão casadas.
com uma criatura também analfabeta biblicamente, mesmo remédio, joelho no chão, muita oração, muito jejum, muita Débora aqui orando. A gente serve um Deus de milagre. Deizilane casou com um analfabeto bíblico, sou eu, mas ela começou a orar e hoje já até sei que existe Antigo e Novo Testamento. Então assim, se aconteceu com Deizilane e comigo, pode acontecer com vocês também. Amém? Amém? Então ora, insista, faça o seu marido se apaixonar pela palavra. Só depois dessas 4 instruções, só depois desses 4 imperativos de como ser homem, que Deus liberou a bênção. Versículo 18, acompanhem comigo. Então o Senhor Deus declarou, olha só, ele dá essas instruções todas para o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele, o que está aí? Uma companheira idônea, alguém que funcione, que o auxilie e lhe corresponda. Olha só como que Deus é bom. Repetindo, Deus não apresentou para a mulher um camarada que não sabia o que ele era para fazer, ele sabia tudo. E aí, olhando para esse homem, Deus falou, cara, não é bom, esse camarada sozinho, não vai dar certo não. Vou fazer para ele uma companheira que lhe seja idônea, ou seja, que se encaixe com ele, que o auxilie, como eu repito sempre no Papo Família, o termo aqui é o mesmo usado para a função do Espírito Santo, o auxiliador. A gente só auxilia quem está precisando de auxílio. Então Deus olha para esse homem, eu passei uma missão para esse camarada que ele vai precisar de ajuda. Ele vai ter que tipificar o meu filho. Ele vai ter que tipificar Jesus. Esse cara vai precisar de ajuda. Quem que eu vou fazer? Quem que eu vou chamar? Chapolin Colorado? Não, as mulheres. Uhul! Deus chama, a piada foi horrível mesmo, né? Chapolin Colorado, que desgraça. O cara ainda usa roupa vermelha, que desgraça. A mulher só foi criada depois que Deus ensinou para o homem o que era ser homem. Amém? Então percebam o cuidado de Deus. Aí vem o relato da mulher. Gênesis 2, 21. O relato da criação da mulher. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Isso a gente sabe fazer bem pra caramba, né? É o negócio do Éden, profundo sono. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, primeiro poema gospel romântico, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Primeiro poema de amor na história da humanidade. Aí Moisés continua, por esta razão, qual a razão? Qual a razão? A mulher ter sido tirada do homem, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão novamente o quê? Uma só carne. Olha que mistério, por isso que Paulo vai falar lá em Efésios, cara, que mistério é esse? Que é o mesmo da união de Cristo com a sua igreja. Deus tira a mulher do homem, essa criatura passa a viver, o homem passa a viver na terra com esse sentimento de estar faltando alguma coisa em mim, e é você, amor, tenho certeza sim. Já ouvi um pagode com essas frases, né? Aí o cara, quando ele encontra a mulher dele, aí a Bíblia fala assim, por isso ele deixará pai e mãe, e vai se unir à sua mulher, que vai voltar a ser uma só carne com ele. É alucinante. Como é que uma pessoa não acredita em Deus? Lê um negócio desse e acha que foi um homem que inventou um negócio desse. O homem não ia inventar um negócio desse. Não ia. Então esse homem só se torna completo quando ele se torna novamente uma só carne com a sua mulher. Que ideia maravilhosa. Então, biblicamente, o papel do homem se consiste aqui nesses quatro pontos. E agora o papel da mulher perante no contexto da família. Fatinho tem mais 3 horas para falar? Mais quantos minutos? 8 minutos? Agora nós vamos falar sobre as mulheres. Vou ligar o acelerador aqui, vou com calma agora. Não, estou mais nervoso ainda, que de homem é fácil falar, mas das irmãs... Ai, Jesus, deixa eu respirar, ventinho. Então, qual é o papel primordial da mulher no contexto familiar? Trazer completude para o seu marido. No contexto familiar, recapitulando, família é a relação entre
homem e uma mulher. Então, no contexto familiar, a função primordial da mulher é trazer completude. Esse camarada não está completo, então eu vou trazer completude para ele. Eu vou proporcionar ajuda, auxílio para o meu marido. Eu vou fazer ele dar certo. Essa é a glória da mulher. Essa é a glória da mulher. Deus planejou isso antes mesmo da queda. Não é um efeito da queda, essa coisa do homem precisar da mulher. Não, isso foi Deus quem instituiu. Deus programou para ser assim. É a glória da mulher, é a função da mulher fazer o homem dar certo. Companheiras idôneas, auxiliadoras. Alguém que lhe corresponda. Então, sem esquecer, vocês são imagem e semelhança de Deus, vocês refletem a imagem e semelhança de Deus, vocês são mulheres debaixo de um mandato cultural, ou seja, vocês podem trabalhar fora, podem exercer qualquer tipo de atividade no mundo dos seres humanos, vocês podem ser primeiras ministras, podem ser presidente da república, só não pode ser como umas e outras que foram por aí, né? Por favor, pelo amor de Deus, que queria estocar vento. Mesmo casada, vocês podem exercer o seu mandato cultural. Vocês podem trabalhar fora fazendo tudo com excelência. Então, a mulher pode e deve ser feminina. Deus criou vocês para isso. Quanto mais feminina é uma mulher, mais ela glorifica a Deus. Como que esse lugar está glorificando a Deus? Porque o lugar está absolutamente feminino. Não é só uma vírgula aqui atrapalhando, mas o todo está absolutamente feminino. Então, eu tenho certeza que Deus está sendo glorificado aqui nesse encontro. Por isso que os pressupostos que vão conduzir a mulher tem que ser o pensamento do seu Criador. Não pode ser os pensamentos do nosso tempo, não podem ser os pensamentos do nosso coração, não são os pressupostos do mundo vigente. Tudo que a mulher precisa saber para ser feminina está na Bíblia. Você não precisa comprar aquelas revistas, caras, Você vê Cláudia, não sei o que, Marie Claire, muito caro, não vale nada. E não pode fazer essas propagandas negativas não, então depois apaga isso, não vou ser processado. Então, de todos os trechos das Escrituras, a passagem de Provérbio 31 é um texto riquíssimo, Provérbio 31, a partir do versículo 10 até o 31, que vem trazendo vários princípios, e agora aqui falando para a mulher no contexto de independência da questão da situação civil, casada ou não. Provérbio 31 é um texto bíblico que traz vários apontamentos do que é ser feminina aos olhos de Deus, aos olhos do seu Criador. Então, mulheres que amam a Jesus, independente do seu estado civil, leiam com carinho o Provérbio 31, a partir do versículo 10. Se para o homem foram 4 pontos, para a mulher serão 8 pontos. Mas eu vou passar aqui voando para conseguir dar tempo. É até o quê? 3h30? Então tem mais 15 minutos. Jesus me ajuda. Então, o primeiro princípio que vem apontando nesse provérbio: a mulher cristã vive a sua feminilidade sendo exemplar. Deus criou vocês para vocês serem exemplares. Achava que era só pesado para o homem, ser a imagem de Cristo, ser o cabeça igual a Cristo. Não, Deus criou a mulher para ser exemplar. O verso 10 afirma que encontrar uma mulher exemplar vale mais do que muitas pedras preciosas. Ele fala, é um imenso valor encontrar uma mulher exemplar. Então, no verso 10 diz que Deus está falando sobre o que aqui? Sobre honestidade, sobre amabilidade. Alguém exemplar é alguém que é amável, é alguém que a gente gosta de estar perto, é alguém que possui um caráter digno de louvor. Então, por causa dessa excelência moral, ela é alguém exemplar, é alguém que eu me espelho, que eu olho e falo, poxa, como é bom andar com ela. E isso tem que ser consequência do seu relacionamento com Deus. Então, eu tenho saúde no meu relacionamento com Deus, logo eu vou ser uma mulher exemplar. Eu tenho certeza que vocês conhecem mulheres exemplares aqui, gente que vocês olham e querem andar junto, que vocês querem ser iguais, gente que vocês, como o apóstolo Paulo fala, me imitem como eu sou imitador de Cristo. Eu tenho certeza que tem gente aqui que imita Cristo a tal ponto da gente olhar para a vida dessas pessoas e falar, eu quero imitar a vida dessa minha irmã como ela imita Cristo. Segundo princípio, a mulher cristã, sendo exemplar, logo ela é alguém confiável.
O versículo 11 afirma que quem se relaciona com essa mulher exemplar tem plena confiança nela. É uma pessoa que inspira confiança. Uma mulher assim é bênção em qualquer lugar do planeta. Você é uma mulher confiável. O fruto da confiança é a paz. Alguém confiável é alguém que proporciona para o outro paz, simpatia, espírito dócil. Terceiro princípio, a mulher biblicamente orientada, ela deve ser determinada. E aí não confundir determinação com obstinação. Obstinação é aquela pessoa cabeça dura, marrenta, arrogante. Não, determinada é alguém sagaz. Verso 13, vou ler alguns versos do provérbio. Verso 13, escolhe a lã e o linho, com prazer trabalha com as mãos. Verso 16, ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Ou seja, essa mulher trabalha fora, ela administra bem o dinheiro, ela é sagaz. Verso 17, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Ela não é uma dondoca, ela é uma guerreira. Tomb Raider, né? Aquelas super heroínas. Verso 18, administra bem o seu comércio lucrativo. Verso 27, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, ser determinada sugere isso, que a força e o poder que ela recebe de Deus, ela usa isso com eficiência. Ela sabe que não tem tempo a perder. Ela sabe que não é dondoca. Ela sabe que é a imagem e semelhança de um Deus vivo, ativo, criador, administrador. Então ela é trabalhadora, ela está antenada, ela é sagaz, ela vê oportunidades, ela aproveita oportunidades. Ela mete a mão na massa, e aqui fala que ela faz isso com prazer. Ela se envolve físico e emocionalmente com a administração da sua casa, do seu trabalho, sem preguiça, e ainda tem prazer nisso. Eu conheço uma mulher assim. Eu me casei com ela. Deisilane. Ela saiu, foi para o aniversário do pai, tadinha. Mas depois vocês falam que eu fiz um elogio para ela. É importante, é importante. Quarto princípio. A mulher biblicamente orientada, ela está fisicamente preparada. Ela não se prepara só espiritualmente. Deus nos deu um corpo físico, então ela se prepara fisicamente também. Verso 17, seus braços são fortes e vigorosos. Crossfit na parada aí, ó. Ela está apta fisicamente, ela cuida da sua saúde espiritual e cuida também da sua musculação. O foco é ser saudável. O foco é ser saudável. E aí, para as irmãs que são casadas, as solteiras fechem os ouvidos agora. No verso 18, o que está escrito aí no verso 18? Finalzinho do verso 18. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela trabalha de dia, ela faz essas paradas todas, e à noite ela ainda não dá sossego para o marido, não. Vamos sacudir esse quarto aqui. Ô poder! Que energia é essa? Aí o poeta fala que a lâmpada dela está acesa de noite, meu camarada. Essa parte do verso só para as casadas. Então Deus está falando para essa mulher, cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde. Se você não tiver com a saúde em dia, a sua lâmpada não vai acender à noite. A Duracell é a saúde. Cuida da sua saúde. Né? Quando chegar em casa, aquele sacerdote, maridão lá, achando que vai dormir nada, vai dormir nada. Vamos conversar aqui. Quinto princípio. A mulher biblicamente orientada, as irmãs vão até falar em línguas agora. A mulher biblicamente orientada, vou ouvir um coral de anjos agora aqui. Ela é, botou aí, econômica. Teve gente que fez assim para mim, não, que isso? Fez assim, não, o que? O slide, não gostou do slide? É rosa, bonitinho, rosa. Existe, alguém falando assim, existe mulher econômica? Existe. É igual ET de Varginha, é difícil de ver, mas existe. Existe sim.
A mulher biblicamente orientada é econômica. Ai, Jesus, causei um furor uterino agora aqui. Verso 18, é a Bíblia, não é o pastor maluco que está falando isso não, é a Bíblia, hein? Vamos rasgar a folha. Não, rasga a folha da Bíblia não. Verso 18. Isso, respira fundo, vamos oxigenar, acalma o coração, regula o batimento cardíaco, não pode infartar agora não. Verso 18. Administra bem o seu comércio lucrativo. Ela administra bem. E aí o seu comércio dá lucro. Por ser boa administradora, isso faz com que ela seja econômica. Se ela tem certeza que tudo que ela recebe é do Senhor, que ela é um mordomo do Senhor, ela administra bem o seu trabalho, essa aqui é a verdadeira teologia da prosperidade. Se eu uso os recursos que o Senhor me concede com excelência, com cuidado, as coisas rendem, a prosperidade vem. A consequência é que o dinheiro estica. Porque eu faço tudo com cuidado, porque é do Senhor. Então, antes de eu entrar no shopping, antes de eu entrar no supermercado, antes de eu passar o cartão naquela maquininha, eu oro, tem que orar. Tem que orar, até para... A gente fica sempre naquela torcida, aprovado, né? Tem aquele, quando não dá não aprovado, a gente fica, ai Jesus, o que eu fiz? Então, assim, administre bem os seus recursos. Se você fizer isso por amor ao Senhor, você vai ver que o dinheiro vai esticar. Sexto princípio, a mulher biblicamente orientada, ela é prudente, ela é precavida, ela está preparada para os imprevistos. Ela não se deixa ser pega de surpresa. Verso 21, ela não receia a neve por seus familiares. Ela não receia a chegada do inverno, a chegada de tempos difíceis. Por quê? Ela já se preparou. Ela já pensa lá na frente. A sua feminilidade é marcada pela prudência. Ela não vive de crise em crise, ela se antecipa contra os imprevistos. A Bíblia fala para a gente que os dias são maus, que o dia mau vai chegar na nossa porta. Então o que ela tem que fazer? Eu tenho que me preparar para isso. Sétimo princípio, uma mulher biblicamente orientada é uma mulher que vigia a sua língua. Eu nem fiz brincadeira nenhuma agora, nada. Verso 26. Uma mulher biblicamente orientada, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Amém. Uma mulher biblicamente orientada, ela demonstra sabedoria ao falar. Porque ela sabe que tudo que ela fala vai comprometer o relacionamento dela com o seu Senhor. Então, a mulher cristã, ela tem que levar em conta cuidadosamente as possíveis consequências do uso da língua. Por isso, antes dela abrir a boca, ela precisa se perguntar, é culto. Abriu os olhos de manhã, minha irmã, você já está prestando culto ao Senhor. Então, antes de abrir a boquinha para falar qualquer coisa, faça-me primeiro uma pergunta para o seu coração. Isso que eu vou falar é algo bom? É algo que edifica? É necessário? Às vezes é algo bom, mas é necessário? Não é necessário, economiza o ticket. Economiza, vai gastar o ticket de fala, não, economiza. É verdade? Ou é alguma fofoca? Ou é maledicência? Ou é murmuração? Minhas irmãs, murmuração é pecado. Lamento não. Você lamentar, dobrar seus joelhos, chorar diante de Deus, lamentar. Tanto lamento não é pecado que tem até um livro na Bíblia, Lamentações de Jeremias. Mas não tem murmuração de Jeremias. Não tem. Se tiver na sua Bíblia, arranca, está ruim. Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa língua. Uma mulher que ama o Senhor, uma mulher que para exercer a sua feminilidade, biblicamente orientada, ela vai vigiar como que ela está usando a sua língua. Oitavo princípio, Jesus, eu vou conseguir. Oitavo princípio, já estou acabando. Então, uma mulher biblicamente orientada, isso aqui é o que fecha toda a questão. Ela é temente ao Senhor, tem que ser temente ao Senhor. Todos esses outros princípios são dependentes desse oitavo princípio aqui. No verso 30 do Provérbio 31, onde o pastor Henrique citou esse versículo. A beleza é enganosa
e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será o quê? Elogiada. Elogiada. E elogiada aqui é louvada, exaltada, reconhecida, lembrada. As pessoas não vão esquecer. A mulher que ama Jesus vai manter um relacionamento de temor e de honra cada vez maior com o seu Deus. E aí Deus vai honrar esse relacionamento. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Eu estou investindo saúde no meu relacionamento com Deus, e aí as consequências são bênçãos para a vida de vocês e para a vida das pessoas que andam com vocês. E aí a conclusão é a recompensa. O versículo 31 é a recompensa. Olha o que Deus fala. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A comunidade toda onde essa mulher vive vai saber quem ela é e vai elogiá-la. A recompensa de cultivar esses princípios é apresentada aqui nesse último verso. A mulher biblicamente orientada é elogiada por todos que a conhecem. E aí, irmãs, antes de você pensar em qualquer coisa negativa, para viver esse projeto de Deus para a sua vida, Deus não está esperando perfeição da gente. Deus não está esperando perfeição. Mas sim, o desejo de viver esses princípios, amém? Deus quer que o seu coração vibre por viver esses princípios. Quem que vai te ajudar a viver isso na prática? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Vocês sabem disso. A mulher cristã só vai conseguir viver plenamente a sua feminilidade se ela estiver cheia do Espírito Santo. Se ela não estiver cheia do Espírito Santo, ela vai estar cheia de outro espírito que não vai ajudar ela a viver a feminilidade. Então, para ajudá-la a viver a sua feminilidade de forma orientada biblicamente, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Irmãs, vocês querem viver esses princípios? Amém? Vocês querem colocar isso diante do Senhor? Senhor, ajuda a gente a viver isso. O Senhor criou a gente para ser assim, para viver dessa maneira. Vocês estão pedindo exatamente o que Deus quer que vocês sejam. Amém? E aí eu quero encerrar falando assim, qual é o risco que vocês correm de viver de acordo com a palavra de Deus? Vocês correm um risco. Está aqui em Salmos 112, verso 1. Aleluia! Como é feliz a pessoa que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Amém? Aleluia! Como é feliz a pessoa que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Aleluia! Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a vivermos esses princípios, ajuda-nos a vivermos a Tua vontade para a vida da gente, Senhor. Ajuda-nos como igreja reunida aqui, Senhor, como irmãs, mulheres que o Senhor fez a sua imagem e semelhança. Ajuda, Senhor, as minhas irmãs, me ajuda, Senhor, a viver o nosso papel, aquilo que o Senhor criou a gente para ser, Pai. Por favor, carecemos do Teu Santo Espírito, Senhor. Encha-nos com o Teu poder, encha-nos com a Tua graça, Senhor. Tem misericórdia, se até aqui estamos vivendo e fazendo tudo de forma equivocada, ou dando ouvido para o nosso achismo, dando ouvidos para outras vozes, nós queremos dar ouvido para a Tua voz, Senhor. Ajuda-nos a Te escutar, a Te ouvir e ajuda-nos a vivermos debaixo da Tua vontade, Senhor. Isso é milagre, carecemos do Teu milagre, carecemos da Tua intervenção, reconhecemos aqui juntos, como família, Senhor, que se o Senhor não nos abençoar, a gente não consegue viver isso na integridade, Senhor, de forma plena. Então, Senhor, que o nosso coração seja incendiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que saiamos daqui para fazer diferença, começando dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos matrimoniais, nos nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos. Pai, por favor, ajuda-nos. Clamamos, pedimos o Teu socorro e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém.